Graças a Deus. Irmã Cristina, cadê a irmã Cristina? Irmã Cristina, em relação ao cabaz, a irmã anunciou ali que eu vou fazer o sorteio do nome. Então eu vou tirar o meu nome. Graças a Deus, né? Vai ser uma disputa, hein? Vai ser aí uma disputa forte, né? Para ver o nome de quem vai sair. Graças a Deus. Eu já vi ali fora o cabaz, antes de iniciar o culto. Está realmente muito bonito. E, para além de estar bonito, é uma ação social, é um meio para que os irmãos possam participar com um pouco, mas que, somando um pouco de cada um, possa ter um muito para ajudar na obra social. Então, vale a pena os irmãos participarem e presentear também alguém com o sorteio. Quem sabe você vai comprar para alguém e esse alguém ganha, e que felicidade você tem de saber que foi você que ajudou essa pessoa a ganhar. Então, eu convidava os irmãos a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 15, versículo 29 a 31. Nós vamos ler um texto e, nessa noite, gostaria de convidar os irmãos, você que nos ouve também, através da internet, a estar com o seu coração aberto, porque neste texto nós vamos procurar realçar aqui a bênção de estar aos pés de Jesus Cristo, estar próximo dele, estar ao lado dele e buscá-lo, porque quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós nos achegamos a ele, nós temos já a certeza de sermos abençoados. E nós vamos ver algumas passagens de pessoas que assim o fizeram e que tiveram as suas vidas mudadas ou transformadas. Mateus capítulo 15, versículo 29 a 31, diz assim: Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo, sentou-se ali. E vieram a ele grandes multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os puseram aos pés, e ele os curou, de modo que a multidão se admirou, vendo mudos a falar, aleijados a ficar sãos, coxos a andar, cegos a ver, e glorificaram ao Deus de Israel. Amém. Este texto diz que as pessoas vinham de vários lugares à procura de Jesus, e as pessoas de toda natureza de enfermidades, problemas que elas enfrentavam, eram trazidas e era colocada aos pés dele, Jesus. E conclui o evangelista Mateus que todas as pessoas que se achegavam a Jesus, que se aproximavam a ele nessa condição, eram curadas. E alguma tradução diz eram saradas. E diz que a multidão ficava admirada de ver os resultados, aqueles resultados que eram efetivos na vida das pessoas que se aproximavam de Jesus. As pessoas viam os mudos a falarem, as pessoas viam os aleijados ficarem sãos, os coxos a andar, viam cegos a ver, e por causa desse resultado, desse mover da ação de Deus na vida dessas pessoas, as pessoas que ali estavam glorificavam a Deus, começavam a glorificar a Deus. A todo tempo, o melhor lugar para que alguém possa estar é aos pés de Jesus. A Bíblia, ela diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, 6 e 7. O problema do ser humano
é que as pessoas não querem se humilhar diante de Deus. Muitas pessoas preferem ficar como estão, preferem continuar a viver como estão, do que se humilhar para chegar diante de Deus. Muitas pessoas, como é o nosso caso, que um dia, também muitos de nós, na nossa ignorância, andamos algum tempo de costas viradas para Deus. Eu falo por mim. E talvez alguns dos irmãos também tenha ficado algum tempo, talvez numa cegueira espiritual, talvez até sendo religiosos, andando talvez em busca, batendo em portas, mas que estavam afastados de Deus. Mas o dia que nós nos aproximamos de Deus com o coração quebrantado, o dia que nós nos aproximamos dele com fé, então ele entrou na nossa vida e mudou a nossa história. O dia que Jesus entrou em nossa vida, ele começou a escrever uma nova história da nossa vida. E por isso o apóstolo Pedro, ele exorta as pessoas, e talvez você que me ouve nessa noite, talvez até aqui presente nesse salão, ou talvez pela internet, talvez o seu problema seja a questão de você ter que se humilhar. E humilhar aqui no sentido de reconhecer que você precisa da misericórdia de Deus, precisa da ajuda de Deus. Que você necessita de que Ele faça um milagre na sua vida. E não é feio. Não é feio se aproximar de Deus reconhecendo que você precisa dEle. Nós precisamos dEle. E quando nós assim o fazemos, nós honramos a Deus, porque nós estamos crendo nele. E quando nós expressamos a nossa fé nele, nós glorificamos o seu nome. E Deus se alegra de nós nos aproximarmos dele. Então, essas pessoas do texto que nós lemos, diz que elas foram procurar Jesus. Elas tinham vários problemas. Tinham muitos problemas. Pessoas que, talvez, ao se aproximarem ou ao serem orientados, aconselhadas ou incentivadas a ir procurar Jesus para se aproximar dele, para ter a sua solução dos seus problemas, a Bíblia não diz isso, mas provavelmente por conhecer a humanidade como nós conhecemos, né, sabemos como nós somos, algumas pessoas devem ter tentado desanimá-los. E diz, para que você subir esse monte atrás de Jesus? Porque não vai adiantar nada. Talvez algumas pessoas tenham dito a elas, vocês vão sair fazer esse sacrifício todo. Pessoas coxas, aleijados, uma dificuldade para subir esse monte, para ir atrás de Jesus. E se você chegar lá e ele não fizer nada por vocês? Certamente, algumas pessoas tentaram desanimá-las. Mas a Bíblia diz que todas as pessoas que se aproximaram dele, que estiveram ali aos pés de Jesus, que foram buscar ajuda, ele curou a todos. Não desfez de ninguém. Não abriu mão de ninguém para abençoar. Ele não quis saber quem eram as pessoas. Ele não quis saber de que família elas eram. Ele não quis saber o grau de instrução que elas tinham. Não queria saber o seu status social. O que ele via era a necessidade delas de serem abençoadas, serem curadas, serem saradas. E diz que ele curou e sarou a todas. E Jesus não mudou. Ele continua o mesmo. Naquele tempo, as pessoas que estavam com Jesus fisicamente, elas tinham que tomar uma decisão. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos dizer que vinham pessoas de todas as circunvizinhanças, vinham pessoas de vários lugares. Naquela época, eles não telefonavam para o Uber, nem para o táxi, para dizer, eu preciso de um táxi. Liga para o Uber, que é mais barato. Pode ter um carro aí perto, para nos levar lá no monte. Não havia carros movidos a combustível, gasolinas. Não havia telemóveis para comunicar, para dizer, eles faziam de tudo para poder estar perto de Jesus, com dificuldade. Andavam distâncias longas
para ir em busca de Jesus, porque eles precisavam. Eles sentiam as suas necessidades, eles queriam que fosse alcançado pela graça de Deus. A diferença é que eles sentiam essa necessidade, e hoje muitas pessoas precisam, mas não sentem a necessidade de que precisam estar aos pés de Jesus. Precisam estar, talvez querem que, hoje, como tem muita facilidade, querem mandar pelo WhatsApp uma mensagem para Jesus, e dizem, Senhor, daí mesmo eu não quero ir, vê se faz alguma coisa por mim aí, se pode. Não querem andar, não querem buscar. Há muitas pessoas que precisam também, mas não querem. Naquela época, as pessoas rompiam com as multidões. Lembra o caso daquela mulher que estava enferma há 12 anos, que a Bíblia diz que ela estava perecendo, cada dia o seu estado de saúde era pior, o seu dinheiro já havia sido gasto com todos os tipos de medicamentos médicos, não adiantava nada, ela ia ficando cada vez pior. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus e sabia que Jesus ia passar na sua terra. E ela, embora não podendo estar no meio da multidão por causa da sua doença e por causa dos costumes da lei daquela altura, que ela não podia se manifestar publicamente a sua doença, ela não quis saber de nada. O que ela queria era saber que ela precisava de ser curada. Ela precisava de ser sarada. E ela sabia que ali estava alguém que podia resolver o problema dela. Ela sabia que se ela tão somente tocasse em Jesus, ela ficaria curada. E ela disse, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Ela alimentou essa fé. Ela sentia necessidade. Ela diz, tudo que eu pude fazer, eu já fiz e não resolve nada. Eu vou morrer se eu continuar dessa forma, mas eu sei que se eu tocar em Jesus, eu vou ficar curado. Pelo menos onde eu passar, se eu puder tocar nas suas vestes. E diz a Bíblia que ela rompeu com aquela multidão, ela entrou para o meio da multidão. Os próprios discípulos, quando Jesus parou, que viu que saiu dele poder para curar aquela mulher, diz que os discípulos ficaram até assim um pouco meio assustados, meio parvos, porque dizia assim, Senhor, todo mundo te aperta e tu perguntas quem é que me tocou. Diz, não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder. Alguém tocou com fé, alguém tocou com esperança, alguém tocou com a certeza de que eu poderia mudar a vida dela, a história dela. Alguém me tocou diferente, alguém não me apertou, não me imprensou, alguém tocou-me com fé. E aqui ficou esperando que alguém se manifestasse. E diz que aquela mulher, quando vendo que não podia ocultar, disse, Senhor, fui eu que te tocou. E Jesus diz, a tua fé te salvou. E ela foi contar para ele, Senhor, eu estava à morte, eu estava passando, então eu coloquei no meu coração de que se eu viesse, tocasse pelo menos nas suas vestes, eu ficaria curado. Ele diz, vai embora, filho, vai, a tua fé te salvou. E naquele momento ela ficou curada, sarada. Ele diz, eu senti que você ficou curada, porque você tocou em mim com fé. É mais fácil, ouça o que eu vou dizer, é mais fácil levantar às 3 horas da manhã, pagar um táxi ou pegar o carro e ir para a porta de um centro de saúde ou um hospital, procurar conseguir uma consulta ou gastar o dinheiro que tem na poupança para pagar uma consulta particular, para procurar o médico, do que levantar com fé para buscar a Jesus de madrugada. Para muitas pessoas é mais fácil fazer tudo o que está à mão com os recursos humanos do que dobrar seu joelho diante de Deus, humilhar diante do Senhor, para dizer, Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida. Porque falta humildade. Não é só fé, é humildade de se humilhar perante Deus. E essas pessoas se humilharam. Essas pessoas não estavam preocupadas com o que os seus parentes, os seus familiares iriam dizer delas. Elas não estavam preocupadas se a família ia deserdá-las. Não estavam preocupadas se os amigos iam deixar de relacionar com eles, porque se fossem verdadeiramente amigos, eles continuariam a conversar com elas, mas como não são, geralmente, quando não são verdadeiros amigos, viram as costas mesmo quando a pessoa se achega a Jesus. E até é bom. Se a pessoa não é mesmo um verdadeiro amigo, não vale a pena. Porque quem é amigo de verdade em todas as circunstâncias.
Mas eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados que se eles pudessem estar aos pés de Jesus, se eles pudessem estar com Jesus, eles sabiam que a vida deles seria mudada. Milhões e milhões de pessoas em todo o tempo, em todo o mundo, têm sido mudados pela sua presença, na presença de Jesus, desculpa a redundância. Estão diante de Deus e estão sendo abençoados. Estão vivendo uma vida de vitória. Tem história para contar. Quando sentam com os amigos, tem história para contar-lhes. Pode dizer para eles, pode orientá-los, pode aconselhá-los, porque tem experiência com Deus. Viveram uma experiência. Então pode chegar e pode dizer, não, o seu problema não é insolúvel. O seu problema não é impossível para Deus. Tudo é possível para Deus. O seu problema tem solução. Deus pode mudar, Deus pode fazer um milagre. Eu creio em milagre, eu sei que Deus pode fazer. Porque foram abençoados por estar diante de Deus. A Bíblia fala que algumas pessoas, eu fiz aqui alguns apontamentos, algumas pessoas que se humilharam nesse sentido de buscar a ajuda de Deus, se prostrarem perante o Senhor. Em Mateus capítulo 15, o versículo 30 que nós vimos, diz que as multidões, não eram poucas pessoas, as multidões empenharam de trazer as pessoas que não podiam andar, pessoas que não podiam caminhar sozinhas, pessoas que não podiam, por vontade própria, não podiam chegar lá. As pessoas, multidões de pessoas, vinham de todos os lugares trazendo essas pessoas. E diz que eles não levavam as pessoas simplesmente para que elas ouvissem. Eles faziam isso porque eles acreditavam também que Deus iria fazer alguma coisa na vida delas. E colocavam lá, o Senhor estava lá a ministrar, o Senhor estava lá no monte a ensinar, e eles vinham trazendo as pessoas e colocavam as pessoas perto de Jesus. E diz que o Senhor curou a todas essas pessoas. Em Marcos capítulo 5, no versículo 22 e 23, temos uma passagem de um homem que era um homem da sociedade, uma pessoa influente na sociedade, um chefe da sinagoga, um príncipe da sinagoga, que era um ramo da casa de oração dos judeus, digamos assim. Este homem, o capítulo 5, versículo 22 e 23 de Marcos, diz que ele, Jairo, ele lançou-se aos pés de Jesus para suplicar a bênção, o socorro, o auxílio, porque tinha uma filha única. Uma mocinha de 12 anos estava perecendo, estava à morte. E ele então lançou-se aos pés de Jesus para que pudesse o Senhor fazer alguma coisa por ele. E ele diz, a minha filha está nas últimas, minha filha está a morrer. Vem pôr-lhe as mãos para que ela possa viver, para que ela seja sarada. Ele não se preocupou com a posição social dele, não se preocupou com as regras que os membros da sinagoga, os judeus, tinham. Ele não se preocupou com as ameaças que eles tinham, que se eles buscassem conhecimento ou ajuda ou socorro em Jesus, seriam expulsos. Certamente ele foi um dos que assinou essa lei, para que as pessoas não pudessem buscar em Jesus resposta, porque seriam expulsos da sinagoga. Mas ele era agora o príncipe da sinagoga, o principal chefe da sinagoga, mas precisava da ajuda de Deus. E ele abriu mão de tudo para buscar a ajuda do Senhor, se humilhou diante de Deus. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós somos exaltados à sua vista. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Muitas das vezes, as pessoas continuam resistentes, pessoas continuam duras, corações duros, cerviz endurecida. Eu não quero saber. Eu já falei com pessoas, sei que os irmãos também já falaram, e nós já ouvimos também essas histórias. Pessoas que estão morrendo. E quando nós nos aproximamos dela para falar de Jesus para ela, falar que Jesus pode abençoar, não quero ouvir isso. Não quero saber nada disso, não quero ouvir essa conversa. Não venho com essa conversa, não quero ouvir nada disso, não quero saber nada disso, não acredito nisso, não creio nisso.
orgulhosas, vaidosas. Preferem continuar na miséria, preferem continuar morrendo do que se achegar a Deus, porque a sua incredulidade, o seu orgulho, a sua indiferença impede-os de buscar a Deus. Mas aqueles que se humilham, o Senhor honra. Aqueles que se aproximam de Deus, se humilham perante Deus, Deus exalta essas pessoas. Deus opera milagres. Deus opera maravilha na vida das pessoas. Deus muda a história das pessoas. Deus sabe como tratar. Não precisa de advogados. Não precisa de arrumar um projeto, chamar alguém para criar um plano. Como é que eu vou fazer? Como é que isso vai resolver? A pessoa, quando se aproxima de Deus, ela diz: Senhor, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. Eu não sei como pode resolver, mas eu acredito que o Senhor pode mudar a minha história. Eu preciso de uma mudança. E Deus sabe como fazer. Deus não tem um método só para poder tratar das pessoas, para cuidar das nossas causas. Deus sabe que existem muitas situações difíceis, complicadas, mas Ele sabe tratar individualmente cada uma delas. Ele é poderoso para resolver todos os problemas. Ele não pega uma medida para todos, não dá um remédio para todos. Ele é o médico dos médicos, ele treina os médicos, ele sabe como ensinar, ele sabe como instruir, ele é o criador da sabedoria, ele é o criador da ciência, ele sabe como ensinar as pessoas a resolver os problemas. Ele com um milagre não se explica. Ele pode mudar a história das pessoas. Esses paralíticos, esses coxos, esses aleijados, essas pessoas enfermas, endemoniadas, pessoas que compareceram perante o Senhor, a Bíblia não diz o que Ele fez para resolver o problema delas, só diz que as curou a todas. Ele não sentou lá e disse: senta aí você primeiro, espera aí que eu vou pegar aqui, deixa eu consultar aqui. Eu não gosto muito de ir ao médico, desculpa, Sara, vocês que trabalham na área de saúde, eu não gosto muito, nós precisamos, tudo bem. Não gosto muito, mas eu já fui ao médico, né, que eu também sou humano. Aí cheguei no médico, o doutor Laudo de família, fui falar com ele e disse: o que você tem? Eu fui explicar para ele, porque a gente lê na internet, parece saber mais do que os médicos já, porque nós somos autodidatas. Vamos para a internet. Eu, quando quero alguma coisa, vou na internet pesquisar, fico olhando tudo, chega lá, o médico é até confuso, porque ele fala uma coisa: doutor, já li sobre isso. Não, você não acredita em tudo que está escrito na internet, tá bem. Aí ele foi. Mas só que eu fiquei observando uma coisa. Eu fui falar com ele uma vez que eu precisei de um medicamento. Ele disse: espera um pouquinho. Foi lá, pegou um livro e começou a passar as folhas do livro. Eu sentado lá, ele começou, passava, olhava, não, isso não, olhava, lia. E eu falei: o médico está aqui fazendo uma reciclagem para ver o que ele vai me dar. Não vou nem comprar o que ele passar. Porque ele estava ali procurando a folha. Mas eu quero dizer para os irmãos que essa brincadeira que eu estou a dizer é que Deus não faz isso. O Senhor, como médico, não senta para, espera um pouquinho, aguarda aí que eu vou procurar aqui nos meus acervos para ver que tipo de medicamento eu posso passar para você. Vou conferir aqui, vou olhar. Ele não precisa de medicamentos. Basta uma palavra dele. Basta uma ordem dele. Um homem sujeito à autoridade, diz: Senhor, não sou digno que tu entres na minha casa, basta uma palavra tua e o meu servo ficará sarado. Basta que tu mandes e ele será sarado. Então o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode fazer um milagre na sua vida, não precisa, nós não temos como explicar, só sabemos que Ele fez na minha vida, fez na vida de muitas pessoas, continua a fazer o mesmo. Então o Senhor tem os seus métodos para poder buscar o que precisa. É quem necessita, precisa de buscar. Se eu preciso, eu tenho que buscar. Se eu tenho necessidade, eu tenho que recorrer ao Senhor. Eu tenho que passar por cima do meu orgulho. Eu tenho que passar por cima da minha vaidade. Eu tenho que passar por cima da minha indiferença, da minha incredulidade. Se eu preciso, eu tenho que me achegar a Deus e dizer: Senhor, faça alguma coisa na minha vida, Senhor. Eu preciso, Senhor. E essas pessoas que se aproximaram de Deus, alcançaram a bênção de Deus. Os irmãos que estão aqui hoje,
que já são salvos em Jesus Cristo, que foram alcançados pela bênção de Deus, sabe o que aconteceu com vocês o dia que vocês tiveram que tomar uma decisão diante do Senhor? Quem aceitou Jesus sabe o dia que aceitou Jesus. Pode não saber o dia do mês e do ano, mas sabe o momento, a situação, aquele momento de relação com Deus, aquele impacto que teve na sua vida. Ninguém esquece. Ninguém esquece. Eu não sei o dia que eu aceitei Jesus, então você precisa aceitar Jesus. Se alguém não sabe o dia que aceitou, não estou falando o dia da semana, nem o dia do mês, nem o dia do ano. Eu estou dizendo o momento que nós tomamos uma decisão de servir ao Senhor. Ninguém esquece. Porque naquele dia que nós tomamos a decisão, Deus mudou a nossa história. Houve um impacto na nossa vida, o Espírito Santo entrou na nossa vida. Deus passou a habitar em nós e começou a mudar a nossa vida. Nós passamos a ter fé, nós começamos a acreditar. Fomos vendo Deus trabalhar. As coisas foram acontecendo, o nosso coração ardia e arde de gozo diante de Deus, porque o Senhor passou a habitar em nós. Eu não sei se eu aceitei Jesus. Tem que aceitar. Eu não sei, eu acho que eu nunca aceitei Jesus. Um dia, isso é sério, mas dá até graça. Estava num culto de batismo, e um dos nossos amigos, colegas de pastor, fazia parte de um núcleo, né? Estava na hora do batismo, e o pastor que estava batizando, e eu, naquele dia, fui convidado, embora fosse do nosso núcleo, eu fui convidado para poder ser o pregador daquele dia. Terminamos de pregar e foi o batismo. Aí o pastor pergunta, põe um microfone assim na boca de um senhor lá, de um dos membros, e diz assim: irmão fulano de tal, quando é que o irmão aceitou Jesus? Aí ele diz: não aceitei ainda não. Não aceitei ainda não. Aí o pastor ficou todo quadrado, porque foi apanhado de surpresa. Ele disse: não aceitei não. Aquele irmão, o senhorzinho, ele estava querendo dizer o seguinte, e eu entendi, e o pastor tentou explicar, e nós compreendemos, e fomos pela fé, que é assim mesmo. Porque ele estava querendo dizer o seguinte: eu não fui lá na frente. Eu nunca aceitei Jesus lá na frente na igreja. Eu aceitei Jesus porque eu ouvi a palavra, ouvi a mensagem, no meu coração creu e eu comecei a caminhar. E certamente ele estava tentando explicar isso, porque algumas pessoas pensam assim: olha, você já levantou a mão? Aí a pessoa diz: não levantei. Não é levantar a mão que muda as pessoas. Quando nós mandamos levantar a mão, para saber quem é que está tomando a decisão. Não é o ato da mão levantada que salva as pessoas, é a decisão do coração. Todo mundo que já aceitou Jesus sabe o dia que ele aceitou Jesus. Sabe o momento que Jesus entrou na vida dele. Então, o que precisamos é continuar nos humilhando diante de Deus para ter a resposta de Deus. Outro exemplo de pessoas que se humilharam e que se aproximou de Deus, encontramos ainda no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, o versículo 25, e eu vou ler até o versículo 30. Capítulo 7, versículo 25 a 30. Diz assim, ouça bem esse texto. Certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, um demônio, ouvindo falar de Jesus, veio e prostou-se-lhe aos pés. Aquela mulher estava com uma filha possessa por demônios. Pastor, uma criança, será que os demônios podem atacar uma criança? A criança é tão indefesa. Os demônios não olham idade. Os demônios vieram para matar, roubar e destruir. A legião de anjos caídos, o líder deles é Satanás, que os atribulam e mandam que eles sejam seres para atribular as pessoas. Muitas pessoas estão vivendo hoje debaixo de uma influência maligna. O diabo é o autor do mal, ele é o autor da perversão moral. Ele tem causado tantos danos, tanto prejuízo a essa sociedade, à humanidade. Jesus diz que ele é o pai da mentira. Quando ele fala mentira, ele fala do que ele é próprio, mas ele é o autor da perdição. É ele, o cabeça,
que está por trás dos pensamentos, das filosofias, dos pensamentos que vão contra a vontade de Deus. São aberrações. Pensamentos e conceitos que afrontam a santidade de Deus, que tentam destruir a verdade de Deus. Por trás estão os demônios e as crianças que não têm Deus, que as pessoas, no caso dessa mulher, ela não conhecia Deus. E a filha dela estava possuída por um demônio. Uma coisa que nós não conseguimos compreender muito bem. A verdade é que ela estava, mas essa mulher não ficou alheia ao sofrimento da sua filha. Ela sabia que o problema dela precisava de uma resposta. E a Bíblia diz que ela foi e rogou ao Senhor para que o Senhor expulsasse o demônio da filha dela. E diz que Jesus até colocou essa mulher à prova. Jesus diz que não era lícito tirar o pão da boca dos filhos, lançar para os cachorrinhos, mas para que ela vai fazer, provando a fé dela, testando a fé dessa mulher. E ela, humildemente, necessitada como estava, de ver a sua filha sã, de ver a sua filha ser curada e liberta, ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E naquele momento o Senhor então diz assim: mulher, por causa dessa tua palavra, desse ato de fé, por causa dessa tua atitude de fé, de se humilhou, vai embora porque a tua filha está liberta, porque o demônio já saiu dela. E diz a palavra de Deus, o versículo 30 diz que ela voltou para casa e quando chegou em casa, encontrou a sua filha deitada sobre a cama e liberta, porque a palavra de Deus tinha feito efeito na vida dela, porque ela creu, ela se humilhou diante de Deus. Ela buscou o Senhor. Este ato de humildade fez com que ela recebesse a bênção e alcançasse de Deus a bênção do Senhor. Ela correu atrás do Senhor, lançou os pés dele. Há muita gente que precisa de ter uma mudança, uma transformação, um milagre, mas não compreendem que Deus não é o homem. Há pessoas que pensam até que pode comprar as suas bênçãos com dinheiro. Há pessoas que pensam assim: eu tenho dinheiro e se eu quiser eu faço um pedido, eu tenho dinheiro para pagar. Eu tenho dinheiro, eu posso resolver o problema com dinheiro. O dinheiro não resolve o problema. O dinheiro, quando muito, dá para pagar o funeral. Porque você não leva nada para o outro lado. Há pessoas... Tem uma estatística que eu não sei dizer agora, que a gente ouve, que existe, morre não sei quantas pessoas por minuto no mundo. E muitas dessas pessoas que morrem são pessoas riquíssimas. Pessoas que têm muito dinheiro, mas morrem porque o dinheiro não pode comprar. Há pessoas que estão enfermas, pessoas que têm dinheiro que daria tudo para ficar curadas. Se dependesse de dinheiro, ela tinha dinheiro para pagar os medicamentos. Se precisasse de cirurgia, ela tinha dinheiro para pagar. Se precisasse de viajar desse país para outro país para fazer o tratamento, tinha dinheiro para fazer. O dinheiro, então, é bom, mas não resolve o problema, principalmente da questão espiritual. Há muitos problemas que são originados no problema espiritual. Há muitas coisas que só resolve com a bênção de Deus. E essa mulher entendia isso. Ela diz: eu preciso, minha filha está lá terrivelmente afetada. Eu preciso que ela seja liberta. E ela foi atrás. E outros evangelistas dizem que ela ia clamando atrás de Jesus. Já ao ponto dos discípulos incomodarem: Senhor, manda que essa mulher se cale, resolva logo, manda ela embora. Mas ela continuou insistindo, porque ela precisava. Ela necessitava. E os orgulhosos acham que não precisam. Eu não preciso. E quando precisam, acha que Deus é obrigado a fazer. Olha, Deus é obrigado. Outro dia eu ouvi um ignorante dizer assim: Deus é obrigado a fazer. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer e Deus é obrigado a fazer. Não, Deus não é obrigado a nada. Deus não é obrigado a nada. Deus é um Deus de misericórdia, de compaixão. Um Deus que nos ama. Um Deus que está pronto a abençoar a vida das pessoas. Um Deus que está
preocupado com o estado espiritual das pessoas, um Deus que está atento ao sofrimento das pessoas, um Deus que quer trazer solução para a vida das pessoas. Ele faz isso por amor a nós, não é porque ele é obrigado a fazer. Primeiro, porque ele tem poder para fazer, é o único que tem. E em segundo lugar, porque ele nos ama. Até podemos inverter. Primeiro, porque ele nos ama. E segundo, porque ele tem poder para fazer. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que possa impedi-lo de agir em favor daqueles que o buscam. Quando as pessoas clamam ao Senhor, quando as pessoas se aproximam de Deus, com o coração aberto para receber, ninguém pode impedir de Deus operar na sua vida. Em Lucas capítulo 7, versículo de número 37 e 38, tem uma passagem bastante interessante, que fala desse ato de humilhação, de reconhecimento, de amor. O que significa se humilhar diante de Deus? Diz que uma mulher, capítulo 7 de Lucas 37 e 38, diz que uma mulher pecadora, quando diz aqui a mulher pecadora, era uma mulher que a sociedade tinha rotulado a sua vida por causa da sua vida de pecado. Ela vivia na imoralidade. Ela vivia numa vida de pecado, separado dos conceitos morais. E a Bíblia a chamava, não colocou o seu nome, a chamou de uma mulher pecadora. Essa mulher, cansada da sua vida de pecado, cansada de viver a sofrer, sendo humilhada, ela diz no texto que ela veio, quando soube que Jesus estava na casa de um fariseu, à mesa, ali tomando a sua refeição, diz que ela veio e entrou na casa deste fariseu e trouxe com ela um vaso de alabastro e com um bálsamo, com um perfume precioso. E diz que, estando por detrás de Jesus, aos seus pés, ela chorava e começou a regar os pés com as lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia os pés de Jesus com aquele bálsamo. Um ato de humildade, de necessidade. Uma pessoa que estava necessitada da graça de Deus, mas teve a capacidade de não olhar pelo julgamento das pessoas, não se preocupar com o pensamento das pessoas, mas necessitada da bênção de Deus, ela foi até o Senhor. E diz que ela chegou aos pés de Jesus e chorava, e as suas lágrimas molhavam os pés de Jesus, ela lavava os pés do Senhor, enxugava com seus cabelos e ao mesmo tempo ungia com aquele perfume. Naquele momento ela estava mostrando ou demonstrando toda a sua humildade e a sua necessidade, o seu amor pelo Senhor, o seu desejo de ser transformada por Ele. Imediatamente as pessoas que estavam ali começaram a julgar aquela mulher, até julgando a Jesus. Se ele fosse realmente quem ele diz ser, ia saber que estava aí aos pés dele uma pecadora, uma mulher marginalizada, à margem da sociedade. Mas aquela mulher não queria saber de nada. O que ela precisava era que Jesus mudasse a sua vida, que Jesus perdoasse os seus pecados, que Jesus transformasse o seu ser, que uma paz sobrenatural entrasse na sua vida. E ela começou a chorar aos pés de Jesus. E Jesus depois foi dizer para ela: mulher, a tua fé te salvou. Aquele fariseu que o convidou para jantar na sua casa, começou a julgá-lo. E Jesus diz: eu cheguei aqui na tua casa, você não me deu um ósculo santo, você nem me cumprimentou, me chamou para vir almoçar na sua casa, e quando eu cheguei aqui você julgou-se até superior a mim, porque nem me dar a saudação costumeira, que era o ósculo santo, um beijo na face, você não fez, me desprezou. Eu cheguei aqui na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, que era costume.
Mas essa mulher que você está julgando, que você está dizendo que ela é pecadora, que você está pensando que eu não sei quem é, essa mulher teve a fé suficiente, se humilhou o suficiente, se prostrou perante mim para receber o perdão dos seus pecados. Porque ela não me deu ósculo santo, mas ela beija os meus pés. Você não me deu água para lavar os meus pés, mas ela lava com as suas lágrimas. Você não me ungiu a cabeça, ela está ungindo os meus pés. Porque ela precisa, ela veio em quem podia mudar a história dela. E eu estou aqui para mudar a história dela. E diz, mulher, vai, a tua fé te salvou. Naquele momento ela saiu dali salva, liberta. Porque o que ela mais precisava era o perdão de Deus. O resto era consequência. Quantas pessoas estão perdidas aí no mundo? Eu vou aceitar Jesus, mas não sei o que vai acontecer comigo. Mas o dia que aceita Jesus, o Senhor começa a tomar conta da vida dele. Vai abrindo portas. Quantas pessoas que estavam no pó da terra. Pessoas que ninguém dava nada por elas. E hoje estão aí, alguns até pregando a palavra de Deus. Alguns viajando para baixo e para cima de avião, viajando países, anunciando a palavra de Deus como um atalaia de Deus. Mas antes eram pessoas que estavam na margem da sociedade, estavam escravizados pelo diabo. Mas Deus entrou na vida delas, mudou a história delas. Este Deus que nós estamos falando é um Deus que está pronto a ajudar as pessoas que se humilham perante Ele. Os orgulhosos vão continuar com seus problemas. Os vaidosos vão continuar com seus problemas. Vão ficar com as suas arrogâncias. O inferno está cheio de arrogantes. O inferno está cheio de pessoas soberbas, pessoas orgulhosas. Mas o céu está povoado de humildes. E o livro de Deus cada dia mais acrescenta mais pessoas que em todo o mundo têm se humilhado perante o Senhor. Têm recebido não somente cura física, mas a principal, a cura da alma. Que o mais importante é a cura da alma. Se uma pessoa entrar no céu manco, coxo, aleijado, cego, mudo, surdo, não faz diferença nenhuma, porque lá não vai ter mais esse corpo que nós temos aqui. Lá nós vamos estar com o Senhor para sempre, teremos um corpo semelhante ao dele, seremos como ele, veremos e seremos como ele. Não teremos mais necessidade deste corpo fraco, feito do pó. Mas se a pessoa estiver perfeitamente, com o corpo perfeito, com saúde, com os olhos, com a boca falando, com os ouvidos a ouvir, com tudo, mas não tiver salvação, serão condenados eternamente no inferno. Então, é mais importante a salvação da nossa alma. E muitas pessoas já compreenderam isso. E ainda hoje o Espírito Santo continua batendo aos corações, chamando as pessoas, exortando as pessoas a salvarem as suas almas, porque o tempo está abreviando também. Já vou terminar. Em Lucas capítulo 10, versículo 38 e 42, temos a passagem de que, aquela passagem que todos nós conhecemos, principalmente os crentes conhecem. Até algumas mulheres nem gostam de ler essa palavra, de ouvir, porque acham logo que vão chamar a atenção das mulheres. Marta e Maria, todo mundo conhece essa passagem. Diz que Jesus chegou na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, eram 3 irmãos, moravam lá em Betânia, e diz que quando Jesus estava lá a anunciar a palavra, a ensinar-lhes, a falar a respeito do reino de Deus, Marta, diz a palavra de Deus, que Maria, ela, mais interessada nas coisas de Deus do que dos afazeres da casa, diz que sentou aos pés de Jesus, esqueceu da vida. Não estava preocupado com o almoço, não estava preocupado com os visitantes, não estava preocupado com os convidados na sua casa, esqueceu. Sentou lá, estava ouvindo, alimentando a sua alma da palavra de Deus, Jesus explicando. E Marta andava ansiosa para lá e para cá, correndo, fazendo o serviço, preparando o almoço. Tinha lá Jesus e mais 12 convidados ainda. E o Senhor tinha essa peculiaridade. Eli levava 12 com ele. Marcos, se convidar Jesus para ir lá, ele vai levar mais 12. Porque onde ele ia, levava os discípulos dele. E as pessoas, quando convidava, já sabia. Se convidar Jesus, para ele vir, vem ele e a turma dele.
E as pessoas, engraçado, naquela época as pessoas não tinham essa dificuldade não, de separar. Levava Jesus, ele ia na casa das pessoas, estava lá. E alguns até aproveitavam o momento que eles estavam na casa das pessoas e iam também sem ser convidados. Diz a palavra de Deus, quando nós lemos que Jesus estava no lugar e algumas pessoas iam lá porque sabia que ele estava lá e iam lá também. Essa mulher mesmo que entrou lá para poder lavar os pés dele com as suas lágrimas, não foi convidada. Mas ela sabia que ele estava lá, entrou lá. Ela não foi por causa da comida, foi porque queria estar aos pés de Jesus. Foi porque queria estar perto dele. Não estava preocupado. E aqui Maria também não estava preocupada. Mas Marta estava revoltada já com a sua irmã. E nós sabemos que isso é normal. Uma pessoa vai fazer a comida, um monte de gente em casa tem que ter ajuda. Mas a Maria, naquele momento, ela esqueceu. O desejo dela era tão grande de estar perto de Jesus e ouvir os ensinamentos de Jesus, que ela esqueceu até da responsabilidade que ela tinha de ajudar a sua irmã a fazer a comida. Neste caso, quem deu o veredito entre a discussão de Marta e Maria foi o próprio Jesus. Ele diz: Marta, Marta, você está preocupado com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte, está aqui aos meus pés ouvindo. O que você também devia estar. E a comida? Deixa para lá. Porque logo ela ia dizer, logo, então e a comida? E quem que vai fazer o almoço? O que Jesus estava dizendo, que ele não estava preocupado com o almoço. O mais importante, Maria escolheu. A melhor parte ela escolheu. Que ela está ali ouvindo. Aquilo faria uma diferença muito grande na vida dela. E Marta era muito trabalhadora, zelosa, querendo fazer o melhor para as pessoas. Ela queria fazer o melhor. Mas Jesus diz, mas não, tem hora para tudo. Essa hora eu sei que é importante. Mas o mais importante Maria escolheu. E diga quem quiser. Quem disse foi o Senhor Jesus. Que aquele zelo que ela tinha de fazer, as irmãs que gostam de fazer tudo bem bonitinho, e fazer tudo melhor, e fazer muitas coisas, e agradar, e fazer aquelas coisas todas, tem momento que vocês vão ter que cruzar os braços e dizer, vamos comer o pão de ontem, porque hoje eu preciso estar aos pés de Jesus. Eu preciso ouvi-lo. Eu preciso estar ao pé dele. Eu preciso de ter um tempo com ele. Eu preciso de me entregar a ele. Eu tenho que parar um pouco, estou correndo demais para baixo para cima. Estou ouvindo toda hora o Senhor dizer, Marta, Marta, está ansiosa com muitas coisas, está correndo para baixo para cima. Senta para ouvir o que eu tenho para te dizer. Há momento que nós precisamos parar para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Não adianta eu correr para baixo para cima. Há pouco tempo, ouvi a notícia de um deputado federal que tinha 42 anos. Todo dia ele fazia corrida, o segurança ia com ele, ele fazia a corrida dele, exercício físico, manter a forma. E 42 anos, cabeça quente, correndo para baixo para cima, fazendo um monte de coisa e tal, ia para lá para fazer, depois ia para a Câmara e tal. Daqui a pouco, um infarto. A notícia, morreu o deputado fulano de tal, 42 anos, um infarto. O que eu quero dizer com isso? Que o infarto pode matar-nos a qualquer momento. Então não adianta ficar muito agitado, correndo para baixo para cima, porque podemos morrer e deixar tudo por aí. Nós precisamos aprender a parar um pouco diante de Deus. Sentar um pouco aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Precisamos, nós como crentes também precisamos parar. Senhor, estou aqui. Fala comigo um pouco, Senhor. Ah, não tenho tempo, não tenho tempo. Eu não tenho tempo, minha vida não tem tempo, eu tenho uma vida corrida, meu não tem tempo para Deus. O tempo não é seu, o tempo é de Deus. Ele te permite usá-lo. E você tem que saber usá-lo. Eu tenho que saber usá-lo. Então, essas pessoas que nós vimos aqui, são pessoas que tomaram uma posição e dizem, não, eu vou ficar aos pés do Senhor. Aconteça o que acontecer, eu preciso dele. Nessa noite, a pergunta que se faz, será que vale a pena alimentar o orgulho, a vaidade, a soberba,
a incredulidade, a indiferença diante da possibilidade de ser abençoado por Deus, de chegar-se a Ele, estar aos pés dEle para receber a bênção? Será que vale a pena? Eu tenho certeza que não. O mais importante, e o meu desejo nessa noite, é que você... Não sei quem é que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, não tomou a decisão, eu vou entregar. Não precisa disso. Eu ainda estou novo. Hoje estou velho. Amanhã eu vou pensar nisso. Eu quero dizer que o meu desejo nessa noite é que você, com a sua necessidade, com o seu problema, com a sua situação, com a sua história, você precisa e deve aproveitar a oportunidade de dizer: Senhor, eu estou aqui. Espiritualmente, você se aproximar de Deus, lançar aos pés dele e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso de perdão. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso que o Senhor entre na minha vida. Nessa noite, aqueles que puderem vencer a incredulidade, vencer a indiferença, vencer o orgulho, vencer a soberba e se humilhar diante de Deus, a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. E o Senhor quer fazer algo na sua vida nessa noite. Eu convidava a igreja a ficar de pé. Convidava também os nossos irmãos do louvor. E nessa noite, eu vou fazer um convite a você. Mesmo que você ainda não tenha aceitado a Jesus, mas que nessa noite você possa abrir o seu coração e aceitar a Jesus. E dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu vou entregar a minha vida, eu vou colocar o meu coração nas Tuas mãos. Eu vou entregar a direção da minha vida. Num ato simbólico, você deixa o seu lugar. Toma uma posição de dizer: eu vou me colocar diante do Senhor. Eu vou aceitá-lo como meu Senhor e meu Salvador. Mas também gostaria de fazer um convite também aos irmãos e irmãs. Talvez nessa noite, essa palavra, talvez porque a palavra de Deus é para todos nós, talvez você está precisando de um recomeço com Deus, de alguma história, alguma coisa que Deus possa fazer por você. Talvez você esteja no seu coração, talvez há um vazio na sua vida, um desejo na sua vida de que Deus haja, que Deus opere, de que Deus faça um milagre. Talvez você também esteja a sentir que precisa de algo mais com Deus. Então, enquanto nós estivermos cantando, saia do seu lugar. Faça como essas pessoas, alguma delas que nós citamos aqui. Saia do seu lugar e vem diante de Deus.